Olá, você que é seguidor do Atual. 5 anos compartilhando a verdade. A nossa equipe está nesse momento na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O bairro é Alvorada, zona oeste da capital. Dentro de instantes, os delegados falam sobre a prisão de uma dupla acostumada a roubar comércios da capital amazonense. Recentemente, roubos ocorreram na Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, e também na Altasmirim, no Tancredo Neves. A polícia também promete disponibilizar um vídeo desse assalto. De violência. Nós temos 30 mil ocorrências no ano passado, é, doutor? 30 mil. 30 mil. Temos número de recuperados? Não, tem informação de quantidade de recuperados até agora? Não tem. Mas são 30 mil, sendo que 70%, mediante o 70%, isso é mediante violência. Vamos lá, gente. Essa prisão, essa dupla, demonstra em pouco tempo, apesar de pouco tempo ocorrido, curto intervalo de tempo, que a polícia está agindo corretamente nessas prisões? Sim, essa questão de roubos e furtos de celulares é uma situação que incomoda muito a população e foram registradas quase 30 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares nos mais diversos locais, em lojas, na rua, em ônibus. E esse trabalho está sendo encabeçado agora pela DRF, que começou a dar o seu resultado. Tem 2 elementos presos aí, que são useiros e vezeiros nessa prática criminosa, são elementos de alta periculosidade, e com eles a DRF irá, com certeza, identificar uma quadrilha que pratica esse tipo de crime. E com isso, dessas 30 mil ocorrências registradas, quase 30 mil no ano passado, 70%, quase 70%, é com emprego de violência. Então a DRF com certeza vai dar uma resposta para isso e a população terá uma maior tranquilidade com relação aos seus celulares. Repito, uma situação que muito incomoda a população. Detalhes disso vocês poderão colher agora com o delegado Guilherme e o seu adjunto Demetrios. O novo delegado titular da Roubos e Furtos vai falar a partir de agora. Olha só, pessoal, é uma organização criminosa, tá? Nós temos 2 presos aí. Para ser organização criminosa tem que ser 4 ou mais. Já foram identificados muitos participantes desses roubos, todos com o mesmo modus operandi. Eles são organizados, tem membros dessa organização responsáveis por fazerem outros roubos anteriormente ao roubo principal, roubando motos e carros, outros preparando toda a logística com rotas de fuga, outros aguardam o momento ideal, normalmente 7 da manhã quando está abrindo a loja ou às 18 horas quando está fechando, pegando o momento de mais vulnerabilidade. Nós identificamos esses 2 que vão ser apresentados, participaram aí de pelo menos de 15 roubos a lojas, tá? Existem lojas com prejuízos enormes, lojas que estão fechando em razão dessa organização criminosa. Um deles foi morto agora há 2 dias, no caso da Bemol, que vocês acompanharam. No momento que eles estavam saindo, foram atropelados por um veículo e aí foi a óbito, né? Outro morreu, conhecido como Lourinho, morreu 2 semanas atrás. Então, é uma organização criminosa, sim, bem definida, com estrutura, com hierarquia, todos com funções bem definidas. Então, além disso, além desses roubos a lojas que
que tem perturbado muito aí os lojistas, tendo prejuízos que chegam a fechar a loja, como disse, lojas serem fechadas. Tem os roubos a coletivos de celulares também, que é desse mesmo grupo criminoso. Tá? Então, nós já instauramos inquérito policial, essa é só a primeira fase dessa operação, outras prisões irão surgir num tempo breve agora. Eles agiam só numa determinada zona da cidade ou praticavam o roubo em qualquer lugar? Olha, normalmente o alvo era centro e zonas onde tem lojas, né, de revenda de celulares. Então, eles perceberam que há inclusive pelas nossas investigações, há uma sequência de locais onde eles vão. Então, isso demonstra que eles estão realmente bem organizados. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, falando sobre essa coletiva, acabaram de fazer um outro roubo na loja Americanas e as equipes já estão em campo. Então, nós precisamos quebrar o núcleo dessa organização criminosa e assim a gente conseguir dar um sossego aí aos lojistas. Participação de funcionários das empresas? Está sendo investigada a participação de funcionários, porém, praticamente descartada em razão de que as lojas elas abrem no horário certo, tem a mercadoria lá dentro e elas fecham no horário certo e tem a mercadoria. Então, eles não precisam de informação privilegiada, até porque eles podem fazer um reconhecimento local em qualquer hora, como se eles fossem fazer uma compra e depois sair e verificar. Então, não é descartado, tá? Mas praticamente está descartada essa possibilidade, até porque eles não precisam de informação privilegiada. A loja é aberta e todos têm acesso. Você investiga receptadores aí do que eles roubam? Olha, nós já temos toda a dinâmica, nós temos sim já a informação dos receptadores. Como eu disse, essa é a primeira fase e seguramente podem ter certeza que no período curto irá ter uma segunda fase dessa operação. A venda dos celulares seria para aquisição de drogas, armamentos, qual é a finalidade? Olha, poucos celulares seriam com essa finalidade, porque são muitos celulares, para vocês terem uma ideia, nesses dois roubos aí foram 126 celulares. Alguns anunciam através do LX, mas a maioria já tem um receptador definido, onde eles fazem revendas até em lojas. Delegado, esse caso de hoje da Lojas Americanas, o senhor já tem detalhes? Olha, foi agora, nesse exato momento, a gente deslocou as equipes, mas para vocês terem uma ideia da ousadia desses criminosos, que eles anunciam no LX e com a etiqueta da loja que foi roubada. Então, eles estão ousados, nós vamos quebrar o núcleo dessa organização criminosa, como eu disse, para dar um sossego aos lojistas que geram renda e geram emprego. Então, duas lojas, a gente tem informações de que já foram fechadas em razão desses constantes prejuízos. Como o doutor Orlando falou, são praticamente 30 mil boletins de ocorrências registrados aí só envolvendo o roubo de celular e furtos também. O delegado adjunto, que é o delegado Demétrios, fala agora com os jornalistas. Refém aí as pessoas, né? O que você tem a falar sobre esse caso dessa loja que eles roubaram? Foram 126 celulares aí? Sim, eles são perigosos, altamente violentos. Eles vão responder por participação em organização criminosa e roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e, inclusive, restrição da liberdade da vítima no momento do roubo. Então, é daí que partimos para representar pela prisão temporária e logramos êxito. E vamos apresentar 2 dos envolvidos nessa organização que estão presos, sendo que um é responsável por dar fuga, como o doutor Guilherme falou. Ele recebe os veículos roubados ou furtados para ser utilizado no crime. Então, ele tem a responsabilidade de dar fuga, de ver a parte o melhor caminho de saída, fuga, horário, tudo. E o outro é participante na parte operacional, que entra armado e recolhe os celulares e rende as vítimas. Esses dois já têm passagens pela polícia? Não consigo te informar agora já, Guilherme. Tem passagem. Tráfico e roubo. Os dois confessaram no depoimento a participação em vários crimes e estão colaborando com as investigações para identificarmos os demais. A prisão, após a representação da prisão temporária dos mesmos, a equipe se deslocou, fez o levantamento, um trabalho assim de inteligência, de experiência aqui da equipe da DRF, em verificar as fotos e imagens e confrontar essas imagens, chamar as vítimas que estavam no local do crime para reconhecê-los. Após isso, a equipe se deslocou
para o bairro Jorge Teixeira e na rua Jericó deu-se a prisão dos 2 envolvidos. Agora, você que é seguidor do Atual, vai verificar os 2 que vão ser apresentados aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações nessa manhã de segunda-feira. São Jefferson Duarte da Silva, 20 anos, e o Pedro Henrique Marinho dos Santos, de 19 anos. Segundo a polícia, os 2 já têm passagem pela polícia e fazem parte de uma quadrilha que rouba comércio em qualquer área da cidade. Os últimos crimes ocorreram na Zona Leste e também no centro. Segundo a polícia, os mesmos criminosos que você vê aí fazem parte de uma quadrilha que hoje assaltou também as lojas Americanas. O do lado esquerdo, de camisa branca, é o Jefferson Duarte da Silva, 20 anos. O do lado dele, de camisa vermelha, é o Pedro Henrique Marinho dos Santos, de 19 anos. A polícia afirma que tanto Jefferson quanto Pedro fazem assaltos ao comércio em Manaus, principalmente roubando celulares. Roubos mais recentes ocorreram na Alta Asmirim, no bairro Tancredo Neves, e também numa revenda de celulares na Eduardo Ribeiro, no centro. O roubo na Zona Leste foi no dia 11 de dezembro e no centro no dia 9 de janeiro deste ano. Eles vão ser indiciados por roubo majorado e associação criminosa. E daqui não vão ser levados para a audiência de custódia. Eles seguem para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficarão à disposição da Justiça. Os 2 foram presos na rua Nova Jericó, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Daqui a pouco nós vamos nos aproximar e perguntar se eles querem falar algo sobre a acusação que pesa contra eles 2. Jefferson, a polícia disse que vocês fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar comércio. O que você tem a dizer à tua defesa aí? Prefere não falar nada? O advogado está resolvendo, é advogado. Teu advogado? Tu trabalhas com o quê? Como é que você paga o advogado? Quer dizer, com o que você trabalha? Você vai facilitar o trabalho da polícia entregando os teus outros parceiros? Vai assumir a culpa sozinha, só vocês 2? Pedro, você tem algo a falar, Pedro? A polícia acusa você de fazer parte de um bando criminoso. Quem que é o líder de vocês? Quem que comanda? Como é que funciona esse sistema de vocês aí para fazer esses roubos? Tanto o Pedro quanto o Jefferson preferem manter o silêncio, é um direito que eles têm. Há imagens de um dos crimes que a polícia vai disponibilizar. Segundo a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, esses 2 que você vê aí são bastante violentos, fazem parte de um grupo de assalto ao comércio, agem, de acordo com a polícia, com muita violência. Aos jornalistas, eles preferem manter o silêncio, que é um direito deles. A polícia também informou que um vídeo foi disponibilizado.
esse vídeo, você terá acesso também com a equipe do Amazonas Atual. E a qualquer momento nós voltaremos com outras informações aqui no Atual 5 anos, compartilhando a verdade.